tarde! Vamos para mais um dia de live, hoje é o terceiro dia de live consecutivo aqui no meu Instagram, para fazer esse esquenta da jornada que é Viva com Menos Ansiedade, né? Então vamos chegando, né? Para você que está almoçando, bom apetite. Eu continuo aqui com a minha aguinha, mas depois da live, é claro que eu também vou almoçar, né? Mas bora pro papo, né? Porque, olha, foi bem legal, né? Os dois primeiros dias. Para você que não assistiu nem a live que eu fiz na terça, nem a live que eu fiz ontem na quarta, calma, tá? É legal que depois você tente voltar para estar atualizado de todo o assunto que eu vim conversando até aqui. Mas fica tranquila que hoje, para você entender o que eu vou falar, eu vou sempre estar explicando direitinho para você não ficar de fora, mas eu te convido, se você não viu, a voltar há 2 dias atrás, assistir a primeira live, assistir a segunda e hoje para complementar. E aí, falei sobre passividade no primeiro dia, falei, né, inclusive convidei você a fazer testes aí de uma forma, um passo de cada vez, para você conseguir sentir já alguns resultados, né, se perceber nesse processo. Falei ontem bastante sobre como tornar a nossa vida mais produtiva, né? Dei bastante dicas importantes, fiz uns apontamentos bem legais aí pro pessoal. Teve uma participação bem bacana também. E hoje eu vou falar sobre os 3 pilares que nós precisamos ter para conseguir controlar a nossa ansiedade, né? E aí, como tem uma introdução aqui que eu vou dando, até para vocês irem entrando, se ajeitando, esquentando aí o almoço, né? É interessante pensar que existe uma diferença muito grande da ansiedade do dia a dia, tá? Que é a ansiedade que a gente sente, por exemplo, antes de fazer uma live, antes de você ver alguém especial, antes de você fazer uma prova. Essas são ansiedades que é comum, inclusive, de sentirmos no nosso dia a dia. Agora, a ansiedade patológica é aquela ansiedade que não só você manifesta em situações como essa, como tem sintomas muito ruins, como dores de cabeça, crises de enxaqueca, crises de choro, falta de ar, aquele coração palpitando, né? A famosa crise de ansiedade, que pode, com o tempo, elevar o nível, virar uma crise do pânico, mas vamos com calma, né? Por que eu estou fazendo já essa diferenciação desde o início? Porque talvez a ansiedade, né, quando geralmente a gente coloca, né, eu coloco esse assunto, vamos controlar a sua ansiedade. As pessoas ficam muito na dúvida, será que o que eu tenho mesmo é ansiedade? Será que o que eu tenho é outra coisa? Então, se você é desse time, seja bem-vinda, porque você está no lugar certo, porque eu, né, o meu trabalho é esse, eu trabalho com foco no tratamento e controle da ansiedade, e a live de hoje é muito rica, assim como todas as outras que eu fiz até aqui. E aí, eu fiz toda essa introdução para dar tempo de você se acomodar e, claro, para você clicar aqui embaixo nesse aviãozinho e mandar para outras pessoas que também têm essa dúvida, ou às vezes que nem sabe o que é ansiedade e às vezes acaba sofrendo aí por falta de conhecimento, né? Então, bora falar sobre o assunto, né? Então, sejam muito bem-vindos, deixa eu assinar aqui o pessoal que está entrando. Olá, juntos no almoço, passividade e produtividade foram muito bons. Obrigada, Bruno, que bom que você gostou. Muito bom, obrigada, gente. Vão interagindo aí, bacana, que assim que puder eu vou voltando, interagindo aqui com vocês. Mas vamos lá, né? Como eu iniciei falando agora mesmo, poucas pessoas sabem de fato o que é ansiedade. E aí eu vou contar até aqui uma história pessoal, minha mesmo, tá? Eu só descobri o que era ansiedade quando eu já estava na faculdade. Sim. Eu entrei na faculdade lá com os meus 17 anos, né? E lá eu comecei a ouvir pela primeira vez, de fato, o que era ansiedade. Eu fui ensinada, né? Porque antes eu já tinha ouvido falar ali no meu dia a dia, de pessoas inclusive falando, sou ansiosa, mas eu sempre ficava, o que é isso, né? Não fui estimulada, não fui ensinada a entender o que era aquele sentimento, nem sabia na época que a ansiedade é uma emoção tão comum como qualquer outra, que quando desequilibrada ela pode nos fazer mal. E aí lá na faculdade, quando eu comecei a entender sobre o que se tratava, eu falei, nossa, interessante. Comecei a me interessar, comecei a estudar, até que um dia eu descobri que eu mesma sofria daquilo, né? Sofria de ansiedade, fui procurar meu tratamento, né? Enfim, foi entender das questões. E aí, isso que aconteceu na minha história pessoal também acontece com os meus pacientes. O que acontece? Os meus pacientes me ligam e eu sempre dou a oportunidade para eles primeiramente dizer o que eles buscam na terapia, né? O que está acontecendo, para eu entender o caso, do que se trata, para saber se de fato eu vou conseguir ajudar, né?
E eu percebo as pessoas com essa dificuldade de nomear o que elas sentem. Elas falam, olha, eu sinto tonturas, eu percebo que eu fico muito nervosa diante de algumas situações desafiadoras, mas elas não usam o termo ansiedade porque não têm certeza se o que elas sentem é de fato aquilo. Então, essa dificuldade de nomear, de identificar, é muito comum. Né? É muito comum mesmo, porque não somos ensinados desde pequeno, né? E quando paro para pensar e encontro crianças que sabem, né, já nomear suas emoções, já falar abertamente sobre seus sentimentos, eu acho isso tão lindo, porque é uma coisa que está mudando. O que na minha época, né? Claro, não sou de uma época tão para trás assim, o que na minha época era tão raro assim, se falar abertamente sobre emoções, sobre depressão, sobre ansiedade, hoje já é muito mais comum e isso é muito bom. Por isso que quando eu vejo uma criança falando, eu fico muito feliz de ver o quanto essa liberdade das pessoas falarem cada vez mais sobre as suas emoções está crescendo. E aí o que acontece? Eu também explico, geralmente eu procuro explicar o que geralmente desencadeia a ansiedade nas pessoas. Eu destaco aqui três principais motivos para as pessoas sofrerem de ansiedade. Primeira delas, traumas, né? Infelizmente, os traumas, eles têm um impacto muito grande. E se a pessoa não lidar muito bem com aquele trauma, naquele momento da vida dela, ela pode levar isso para o resto da vida. E nem se dar conta, com o passar dos anos, que aquele trauma que aconteceu na infância, ou que aconteceu na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, pode aí comprometer o caminhar dela na vida dela. Então, o trauma é um dos principais motivos que desencadeiam crises de ansiedade. O segundo é quando estamos passando por um pico de estresse muito grande. Um exemplo do home office do ano passado, né? Não que o home office tenha saído, né? Muitas pessoas ainda continuam trabalhando hoje em dia no home office, mas a tendência é que cada vez mais as pessoas ficaram adaptadas a esse modelo. No começo foi um estresse, porque era muita coisa nova, era o pânico também do vírus, eram pessoas ficando doentes, infelizmente, todo um cenário desastroso ao redor. Isso causou muito estresse, né, no público, né, causando aí uma ansiedade. Então, o segundo motivo é esse, um pico de estresse muito grande. E o terceiro, que também muito importante, é quando a pessoa se vê diante de um desafio, de algo muito novo na vida dela. Ah, Bia, mas isso significa que esse desafio é sempre alguma coisa ruim? Não, muitas vezes não. Vamos usar o exemplo aqui de uma pessoa que está querendo aprender a dirigir. Ela está ali querendo aprender a dirigir, ela quer, ela deseja, porém, ao mesmo tempo, ela está com medo daquilo. E o ansioso, ele tem muito aquela ideia de que eu não posso fracassar, e se eu errar, e agora, não posso perder meu tempo, eu aquele medo muito grande de, na primeira tentativa que ela tiver, não der o resultado que ela espera, de ela desmoronar com aquilo. E aí, por conta de ser um desafio novo, por ser algo, tipo uma novidade, que pode sim trazer a longo prazo algo bom, né, que ela vai aprender a dirigir, vai criar ali uma autonomia, ir para onde ela quer, né, que foi o desejo que levou ela até lá. Mas, mesmo assim, ela pode também ter crise de ansiedade por isso. E aí, o que acontece? Tem esses três motivos que os principais motivos que desencadeiam a ansiedade numa pessoa. E aí, o que acontece? A ansiedade vem. Aí tem dois públicos diferentes nessa situação. O público que sente ansiedade, mas não se sente paralisado, mesmo assim ele vai ali, enfrenta o estresse, arruma ali estratégias, né, para enfrentar aquela ansiedade, aquele trauma, ou até mesmo enfrentar aquele desafio. E tem o público do outro lado, que é o público que paralisa, que fica com medo, que se sente dominado, que abre mão dos seus lazeres, dos seus sonhos, por conta desse medo, né? E aí o que acontece? Dois motivos que eu percebo muito nesse público que se paralisa, né, quando se vê diante de uma crise de ansiedade, dois motivos que impedem eles de procurar ajuda ou de buscar por alternativas de enfrentar aquilo. Primeiro é o medo, que é a vergonha, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre os seus sentimentos e eu quero te dizer aqui que não tem problema nenhum em você dizer sobre o que você sente, né? Tudo bem que existem casos, né, que eu já acompanho de perto, de pessoas que
quando tentam dizer sobre seus sentimentos, acabam recebendo acabam sendo repreendidas pelo ambiente, pelas pessoas, pela sociedade, pela mídia em si, né? Em questão gerado por conta de preconceito, ou até os próprios preconceitos da pessoa, né? De achar que o que ela sente não é importante, que não merece atenção. E não é isso. O seu sentimento é importante. E nada do que você sente, você precisa ou merece sentir vergonha por isso, né? Então, a vergonha é o principal motivo que eu vejo das pessoas sentindo dificuldade de procurar ajuda. O segundo é a resistência do que quando eu começo um tratamento, por exemplo, o que aquilo vai ter ali de consequências. Algumas pessoas, por exemplo, podem precisar de medicação e tá aí, né, a feridinha de algumas pessoas. Bia, eu não quero tomar medicação. E aí o que acontece? A pergunta que fica, todo mundo que sofre de ansiedade, tanto lá do lado patológico ou essas que sofrem ansiedade do dia a dia, precisam de medicação? A resposta é não. Né? Tanto que os meus pacientes provavelmente vão assistir essa live e eles vão poder confirmar, até comigo, enfim, que a maioria dos meus pacientes, né, claro, são da demanda de ansiedade, e a maioria não faz uso de medicação. Por quê? Porque trata-se de uma ansiedade em que está num nível que ela consegue equilibrar esses sintomas, esse desconforto, sem o uso de medicação. E quando é que entra a medicação, Bia? Eu vou citar um exemplo, então, de um dos casos que eu acompanho, tá? Claro, de uma forma sigilosa, não posso aqui trazer nada mais detalhado do que isso, mas enfim. Eu acompanho um caso, por exemplo, de uma pessoa que sofre de ansiedade e na terapia ela tem uma dificuldade muito grande de ter insights. O que é insights, Bia? É refletir de fato ali, de acordo com o assunto que a gente está trazendo, dialogando ali com os pensamentos, com o nosso, durante a nossa conversa ali, durante a terapia, das técnicas que eu aplico, ela não consegue absorver as informações para de fato chegar numa resposta, para chegar numa solução. E por que isso acontece no caso dela? Porque a ansiedade dela está num nível tão elevado que o pensamento dela está muito acelerado. Então, ela não consegue, ali com as técnicas, aliviar um pouco esse pensamento para se conectar com o que ali eu estou tentando puxar para ela. Nesses casos, o uso de medicamento é importante, porque vai ajudar ela do lado bioquímico, né? Prometo que só vou usar esse termo difícil aqui, tá? Esse lado bioquímico que vai ajudar ela a desacelerar um pouco para que ela consiga ter resultados na terapia, por exemplo. Tá? Então, estou usando esse exemplo aqui para te ilustrar que se você for esse o seu caso de uma resistência, de medo de tomar medicação, calma que às vezes não é isso. Porém, se você não se cuidar, se você não buscar desde as alternativas mais simples, né, as mais eficazes para você se cuidar, com o tempo isso pode se tornar um problema e aí você não ter como fugir de fato de um uso de uma medicação. Então é importante você observar isso, né? E aí como é que eu controlo isso, né? Por exemplo, hoje eu vou falar dos 3 pilares. Os 3 pilares, eu até fiz aqui uma pirâmide, né? Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Coloquei a causa aqui em cima, né? Deixa eu ver, colocar aqui em cima por causa dos comentários. Tem a causa, né? Fiz uma pirâmide, né? Tem a causa e tem outras 2 pontinhas aqui dessa pirâmide. Qual é o primeiro pilar que eu considero importante na hora da gente pensar em controlar a ansiedade? A causa, porque quando a gente identifica, quando a gente cria consciência do que nos causa ansiedade, o processo fica mais fácil. Bia, como assim? Me dá nomes, me dá exemplos. Então vamos lá. Quais podem ser as causas das suas crises de ansiedade, desses seus desconfortos? Às vezes trabalho, conflitos familiares, lugares muito cheios, situações novas, medo do novo, medo de viajar, medo de dirigir, algum trauma passado, como eu disse anteriormente, alguma situação de perda, né? Esses são exemplos que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que pode sim desencadear ali uma ansiedade. Mas se eu não me der conta do que é essa causa, né? Por exemplo, estou me sentindo ansiosa. O que é? Vou usar um exemplo. Vamos imaginar que eu trabalho num lugar muito, muito movimentado. Um exemplo de um banco. Uma pessoa vai lá, ela trabalha num banco, tá ali sempre cheia de pessoas. E aí ela tem crise de ansiedade no trabalho. Só que ela não percebeu que é aquele ambiente ali
que está desencadeando aquele sentimento nela. Quando ela cria consciência de que aquele ambiente, aquele acúmulo de pessoas é o que traz aquele sentimento para ela, né, que vem as crises de ansiedade muito forte, isso já é um passo muito importante, porque a gente vai trabalhar ali em alternativas para você, dentro desse ambiente de trabalho, dentro desse ambiente seu familiar, ou diante desse medo que você tanto tem, por exemplo, de dirigir, de falar em público, né, que também é muito comum esse medo, encontrar ali formas de já trabalhar nessa causa. Então, a gente já vai trazer soluções direcionadas para essa causa. E aí, depois da causa, tem outras duas pontas aqui muito importantes, que é a saúde física e a saúde emocional. Não adianta eu reconhecer a causa se eu não cuidar desses outros dois pilares. E por que eu ainda fiz questão de colocar eles aqui embaixo? Para te ilustrar que é como se fosse uma base. Como que eu cuido da minha saúde física? Algo que inclusive eu falei ontem, falei várias outras vezes, e repito, e vou repetir enquanto for necessário para você entender que cuidar da saúde física é essencial para você também cuidar das suas emoções, porque você precisa de uma boa noite de sono, você precisa se alimentar bem, você precisa se exercitar desde a forma mais simples que há. Porque assim não só pode comprometer, se caso você não cuidar dessa saúde física, isso não pode não só comprometer mais ainda as suas crises de ansiedade, né? Como te elevar para um nível muito mais alto. E é isso que a gente não quer aqui. E aí, quando você identifica a causa, né? Vou mostrar aqui de novo para vocês, deixa eu ver se está enxergando. Quando você identifica a causa, aí você cuida da sua saúde física e vem para a saúde emocional, aí você já tem ali uma base bem bacana para começar a lidar melhor com essas situações que tiram a sua saúde, que tiram o seu sono, que tiram sua fome, que afetam os seus relacionamentos, que afeta você como pessoa que você fica, meu Deus, eu não aguento mais. E aí o que acontece, né? Inclusive, uma coisa que muitas vezes eu também presencio, como profissional, como pessoa ali no meu cotidiano social, das pessoas dizendo, Bia, e no caso de alguém que não consegue, nesse momento, fazer terapia, existe alguma coisa que substitui a terapia? E a resposta, né, inclusive já fiz um vídeo, né, há um tempo atrás, falando que não existem coisas que substituem a terapia porque são serviços e coisas muito diferentes. Mas, pensando nisso, eu fiquei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que querem dar o próximo passo, mas por algum motivo se sentem impactadas? E foi aí, né, que eu pensei com muito carinho no que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas e eu desenvolvi o método, né, que é o programa, a jornada Viva com Menos Ansiedade, né? Aí vocês vão me perguntar, Bia, o que é essa jornada, né? Como é que funciona? É terapia? Não, não são sessões de terapia. É um programa, né? Na verdade, essa jornada Viva com Menos Ansiedade é uma jornada que vai acontecer durante 5 dias consecutivos, 100% online, para ajudar você a dar os passos iniciais que precisam ser dados para te ajudar a aliviar a ansiedade e o estresse do seu dia a dia. E não é só isso. Eu também, na minha prática clínica, eu trabalho a ansiedade e a autoestima. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso também usar dessa jornada? O que eu posso colocar nesses dias para ajudar essas pessoas a também começarem a trabalhar, dar esses passos iniciais para cuidarem da autoestima delas? E se é que existe autoestima baixa no público que for participar comigo nessa jornada, ver ali o resultado e já conseguir encontrar por onde começar. E aí, serão aplicados testes bem simples. Além, para medir o nível da sua autoestima, também vai ter teste para medir o nível da sua produtividade. Lembra do que eu falei ontem sobre produtividade, como tornar a sua vida mais produtiva? Vai ter esse teste também. E eu falei, nossa, que legal, porque você vai ter o resultado em mãos. Você vai ter ali na hora o nível da sua produtividade diária, o nível da sua ansiedade, se ela está baixa, se ela está equilibrada, se ela está alta.
E ali a gente vai já ver o que está causando talvez o impedimento de você viver com menos ansiedade, de você aliviar esse estresse, de você se tornar uma pessoa mais produtiva, além também de, junto desses temas, também discutir com as pessoas o assunto sobre procrastinação, a dificuldade muito grande de ansiosos que sempre fica procrastinando. Quantas pessoas eu vejo empurrando com a barriga a própria saúde? Por quê? Por quê? Isso é um sintoma, procrastinação. E vou falar sobre isso nessa jornada. E não só a procrastinação, mas eu também vou falar sobre perfeccionismo. O quanto pessoas se sentem prejudicadas e presas por conta desse perfeccionismo. Então, ansiedade, autoestima, produtividade, perfeccionismo e procrastinação. Tudo isso eu criei com muito carinho em um material que eu vou começar a distribuir a partir do dia 1 de fevereiro. Para as pessoas que não fizeram ainda ou que não começaram esse processo na terapia por algum motivo, porque é ideal, pelo fato de ser esses passos iniciais. E aí esse programa vai acontecer a partir do dia 1/2, né, durante 5 dias consecutivos, onde cada participante vai fazer as atividades individualmente. Como que vai ser entregue esse material para as pessoas darem esses primeiros passos? Através de videoaulas gravadas, através desses testes que eu falei que eu vou aplicar com cada um e com apostilas, né? Vai ser entregue apostilas para cada participante para fazer ali bonitinho todo o questionário, toda a lição de casa, porque cada aula vai ter ali uma atividade, um exercício, porque eu quero te estimular a não ficar paralisada, eu quero te estimular a dar esse próximo passo. Então a apostila vai ser ali o seu caderninho de insights, vai ser ali que você vai anotar as suas evoluções, aquilo que você for descobrindo. E claro, com tudo isso, o meu suporte, né? E aí, por conta disso, por eu me disponibilizar a dar esse suporte para este público que precisa realmente de uma atenção ali mais detalhada, porque está começando agora, né? Por conta disso, as vagas dessa jornada serão limitadas, né? Por quê? Porque eu quero dar uma atenção de qualidade para todas essas pessoas que escolherem, tomarem essa decisão de dar esse próximo passo na vida delas. De viver com menos ansiedade, de viver com menos estresse, de tornar a vida delas mais produtiva, porque estamos no período em que você pode se sentir muito mais motivada a tomar essa decisão. E a vida, ela é feita de decisões. Você pode tomar 2 decisões na sua vida o tempo todo, que é escolher enfrentar, escolher fazer, escolher procurar uma solução, como também escolher deixar passar. Só que o problema de quando a gente deixa passar algumas oportunidades é que algumas delas muitas vezes não voltam, né? Isso para tudo na nossa vida. E diante, né, vou até dar uma olhadinha, né, que eu tô falando demais aqui, vou ver aqui como é que vocês estão interagindo. E aí, diante disso, Andréia, Edila, olá, Amanda, tudo bem? Val, olá, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Andréia é minha psicóloga. Olha, tá ansiosa para a sessão, hein? Bruno, muito didática essa pirâmide, todos os médicos falam de exercício físico, exatamente. É uma coisa que todo mundo fala, né? E por que ainda é preciso falar? Porque ainda teve pessoas que não, de fato, viraram aquela chave e falaram, eu preciso disso para minha vida. Deixa eu ver. Não mesmo? Isso é mesmo verdade. A gente que é ansioso, mas para do que anda, ô coisa louca, verdade, né, Bruno? E aí, minha gente, como é que vai acontecer essa jornada, né, de fato? Além de tudo que eu já estou falando aqui, o valor dessa, né, porque tudo pra gente dar esse próximo passo, a gente precisa também de um estímulo e de alguma coisa simbólica que marque o nosso comprometimento. E o valor desse investimento, dessa jornada que eu fiz com muito carinho, para todos aqueles que escolherem participar, vai ser R$199. E eu escolhi procurar da melhor forma facilitar o pagamento para as pessoas. Pode ser no Pix, transferência bancária, depósito bancário ou até em 2 vezes no boleto, né? Porque eu quero te estimular a você não ficar paralisado, eu quero te estimular a você dar esse próximo passo. E aí,
Como eu disse, as vagas são limitadas, mas as vagas ainda estão abertas para você participar deste programa. E as vagas vão estar abertas até o dia 30 do 1. Ó, vou até olhar aqui para não falar errado. E depois você não falar, Bia, não era até dia 30. Mas, ó, dia 30 do 1 é sábado, tá? Então, as inscrições vão ficar abertas, né? As inscrições para a jornada Viva com Menos Ansiedade, diretamente comigo, onde você vai ter acesso a videoaulas, a apostilas, o meu suporte e tudo isso que eu fui falando aqui de benefícios para você começar com o pé direito, vai ser até o dia 30 do 1 ao meio-dia. Mas, como eu falei e repito, as vagas são limitadas e pode ser que se você demorar muito para tomar essa atitude, as vagas se encerrem, né? Então é por isso que eu digo para você, pensa com carinho, mas não demore para tomar uma decisão. Inclusive eu falei isso ontem, né? Quem estava ontem na live, inclusive, quando eu falei sobre essa dica de que é importante a gente refletir, mas quando a gente para pensar demais, isso aos poucos se torna um problema. Então, tenha uma atitude, mas sem antes ficar pensando muito, porque o que acontece quando a gente pensa muito? O lugar é ocupado pelas inseguranças, por toda aquela briga interna de dentro de você falando você não vai conseguir, então é por isso que você deve deixar passar, ou aquela insegurança de tipo, e agora se eu começar e não conseguir, olha, é por isso que eu vou te dar o meu suporte, porque eu quero segurar na sua mão e quero dizer que você pode sim. E é por isso que eu criei toda essa jornada, né? Então vamos lá, vamos para os comentários aqui, vamos ver se vocês têm dúvidas, né? Antes da gente ir para o encerramento, que eu separei aqui uma frase bem legal, de grande impacto aqui, para nos ajudar nessa reflexão de hoje. Então vamos lá. Infelizmente é assim mesmo, a gente deixa de escolher e assim já estamos decidindo não fazer. Muito bem colocado, muito bem colocado, muito bem colocado. Fala mais do programa, investimento em nós mesmos, eu também faço terapia. Bacana, Amanda. Qual assunto vai abordar no VMA? Bom, eu citei os temas, né? Autoestima, eu falei sobre autoestima, sobre procrastinação, perfeccionismo, ansiedade, né? E produtividade, né? Esses temas vão ser abordados através de atividades, testes, né? Eu vou aplicar testes em cada participante para chegar num resultado, a gente vê ali o que a gente pode trabalhar em cima disso. E os temas, na verdade, eu criei um tema bem interessante, que é redescobrindo a sua essência para trabalhar sua autoestima, refazendo as balas, que é quando a gente vai fazer ali uma pequena viagem no tempo para falar sobre passado, presente e futuro, né? Falar sobre o plano e agora, eu vou te estimular a você dar também o próximo passo para fazer planejamentos, fazer planos para você, pensar na sua saúde, pensar no seu bem-estar e, consequentemente, as outras pessoas também são afetadas com isso, né? Um dos temas também, né, das 5 aulas é viva com mais plenitude. Para quem não sabe o que é plenitude, plenitude é a gente viver com mais leveza, com mais paz, com menos ansiedade, quem não quer, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, eu vou trazer apontamentos muito assertivos para te ajudar a conquistar essas pequenas coisas no seu dia a dia. Olá, eu estava na live de ontem, então o Bruno pegou, a Andréia, peguei no final. Não tem problema, Andréia, é só você assistir que tá gravada, não tem problema nenhum, não vai comprometer, tá? Mas se vocês não tiverem, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ir mandando que eu vou respondendo. Enquanto vocês veem aí se tem mais alguma dúvida, eu vou ler a frase de grande impacto que eu separei aqui, que é o seguinte: o importante não é vencer todos os dias, mas sim lutar sempre. Bia, por que você está trazendo essa frase? Porque o ansioso, o que ele vai prestar atenção? O ansioso, ele vai prestar atenção só na primeira parte da frase. O importante não é vencer todos os dias. Ai, mas e agora? Se eu não vencer, o que vai acontecer? O importante é que você, mesmo no dia que não vencer, que você não desista de lutar. Que você não desista de você. Que você lembre que você é o seu bem mais precioso, a sua pérola, a sua joia rara, a sua luz no fim do túnel. E que enquanto tiver isso na sua vida, você pode continuar sua caminhada para enfrentar seus medos, para enfrentar seus desafios, porque é você ali atrás. Lembra ontem também, quando eu falei da base, de que se a gente cria uma dependência para alguém estar atrás da gente, para empurrar a gente, vai, você consegue.
Se essa pessoa um dia sair, a gente cai para trás. E a ideia que eu quero mostrar é que você não precisa transferir para alguém a responsabilidade de estar ali com aquela mão para trás de você. Você pode ser essa mão, você pode ser esse empurrão, porque você tem capacidade para isso. Talvez você só não tenha entendido ainda que consegue. E eu tenho certeza que você consegue. E lembre que vão ter dias escuros, vão ter dias ruins e vão ter dias que você vai ter muita dificuldade. E eu entendo muito bem como é isso. Mas o importante é que essas dificuldades não definam você e não comprometam o restante dos dias que você tem da sua vida. Então, quando você ficar com vontade de desistir, quero te estimular aqui. Né? Eu até me emociono porque é uma coisa que eu acredito muito e eu vejo nos meus pacientes, o poder de uma transformação, quando a pessoa entende de que ela pode sim viver com menos dor, que ela pode sim encontrar mais solução para a vida dela. Então lembre-se que você não precisa desistir. Então promete aqui para mim, não desista. Descanse, faça ali dentro do possível e praticável o que você conseguir para ir restabelecendo, nem que seja um passo por vez, que é o mais importante. Mas não desista. Não desista. Certo? E é assim que eu quero encerrar a live de hoje, né? Tô até emocionada. Mas é porque eu acredito muito nisso. Eu acredito, eu vejo diariamente. Eu quero cada vez mais com que pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive lá nos meus anos, nos primeiros anos que eu descobri que a ansiedade tinha sim jeito. Que a gente pode viver com ela ali em harmonia, equilibrada, que a gente pode viver bem com as pessoas ao nosso redor, mesmo sendo pessoas ansiosas, né? E é dessa forma que a gente vai encerrar hoje, com um convite sempre de você me mandar mensagem no direct, caso você se sinta à vontade para se aprofundar em algum assunto. Lembrando que para quem for querer participar da jornada, é só me mandar mensagem no direct ou lá no Instagram tem um link, que é o famoso link na bio, né? É só clicar naquele link, vai ter lá uma abinha escrito Programa VMA, que é dessa jornada que eu falei aqui durante a live, que você pode clicar, automaticamente você vai ser encaminhada para uma tela para falar diretamente comigo e eu te falo ali todos os outros detalhes que faltou aqui na live, talvez sobre o programa, tá? Da jornada do Viva Menos Ansiedade, que começa na segunda-feira, tá? E aí será um prazer te ajudar, fazer sua inscrição, tirar suas dúvidas. Estou aqui de portas abertas para o que for preciso. E para quem quiser sempre estar aí em dia com os conteúdos que eu crio, seja vídeos, lives, enfim, tudo que eu faço aqui, também sinta-se à vontade para entrar no meu canal do Telegram, que é o principal canal da qual eu lanço as notificações do que eu faço. Tá bom? E aí você não fica por fora. Se você não entrar no Instagram naquele dia, você fica sabendo por esse grupo o que eu tô lançando e um link até mais fácil para você ser encaminhada para o material. Certo, pessoas? Muito obrigada. Hoje foi a última live. Acho que encerrei com chave de ouro aqui com vocês. Estou muito animada. Tá bom? E eu quero desejar aí um excelente dia para vocês, para um bom trabalho, para quem ainda vai trabalhar, né? E um mega beijo. Até a próxima, porque com certeza eu voltarei aqui mais vezes, tá? Um até logo para algumas pessoas aqui que eu vou ver mais tarde. E até lá, gente. Um beijo, se cuidem, tchau, tchau. E vejo você aí na jornada, viu? Tchau!